Bom, é uma menção muito séria e ela é 100% espiritual. É espiritual. Se você levar para o lado humano, o lado das emoções, você não vai concordar comigo, mas eu vou falar uma coisa espiritual. Vocês pais que estão aqui hoje, vocês são o muro de Deus para os seus filhos. Vocês são. Não, é a avó, não. É o vô, não. É o tio. É o tio, eu confio. Não. Não, não e não. Não, não, não. Deus colocou os pais para cuidar dos seus filhos e ser um muro de proteção. Colocou o pastor Gilvan? Não colocou o pastor Gilvan para proteger vocês, não. Colocou a avó, porque amor de vó é um amor. Pode ser o amor que for, mas quem Deus instituiu para guardar os filhos são os pais. São os pais. Eu falo sempre para a Rosângela, eu gostaria que alguém me ensinasse isso quando eu me casei, quando eu comecei a ter. Eu tive que aprender isso a duras penas. Duras penas. Não digo isso para acusar, mas eu digo isso para como quem viveu isso. Quis de tudo para proteger e acabei falhando em muitos pontos. Graças a Deus, Deus tem me dado a graça e o perdão e a misericórdia de restaurar as coisas que eu quis fazer certo e não consegui. Mas o resumo é esse. Cuide dos seus filhos, porque as coisas estão mal ultimamente. Mal. A maldade está em toda parte. Está na escola, está na igreja. A maldade está na sua família, nas suas casas. A maldade está em toda parte. E o inimigo ele vem atacando as crianças de uma maneira até os 7 anos, que ela está indefesa, que ela está sem o amparo. É nesta hora que ele mais ataca, que ele tem mais facilidade de entrar. Não deixe, não permita. Mas eu tenho costume, confio no meu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Não estou falando para você separar de tio, não é isso que eu estou falando. Não confie em ninguém aquilo que Deus confiou para a sua vida. Não confie em ninguém. Aqui na igreja, quando as crianças vão para lá, fica 2 pessoas lá olhando. 2. Para uma criança ir no banheiro, fica o Geraldo lá levantando, vai 2 e a porta fica aberta. Na igreja, pastor, o senhor não confia? Não confio. Mas Deus me deu o trabalho de cuidar. E nesse trabalho de cuidar, eu advirto cada um de vocês: não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Está uma explosão de destruição aí fora. Cantores famosos, pastores famosos, padres famosos, igrejas famosas. Tudo isso está sendo atacado. Tudo isso as crianças são atacadas. E você precisa tomar cuidado com o que o Senhor te deu. Guarde ele na sua casa. Você que costuma ficar triste com as coisas que acontecem aí fora, com a sua vida pessoal que não dá certo, com a sua vida sentimental. Você, pai, é como uma eletricidade. O filho, você pode não estar falando sobre o olho, mas ele sente o que você está sentindo. Você tem uma obrigação de estar bem perto do seu filho. Viu? Você precisa estar bem. É como uma eletricidade. Você está vendo aqui, ó? Você, ó, está vendo que está desligado? Ninguém viu nada, mas olha aqui, ó. Acendeu. As crianças são assim. Elas sentem a tua força. Se você vive triste, vive cheio de problema lá, e você, eu não falei para meu filho, mas ele está sentindo o que você sente. Ele está sentindo. Guarde o seu filho. Cuide de você mesmo. Fique bem em nome de Jesus. Fique bem. Ninguém vale a tua paz. A igreja não vale a tua paz. O pastor não vale a tua paz. A escola não vale a tua paz. Seu esposo não vale a tua paz. Fique bem em nome de Jesus. E você produzirá nos seus filhos luz, libertação. Amém? Recebeu aí dentro de você? Eu sou pastor. Eu não vou falar tudo que eu ouço na sala e que eu vejo das pessoas que vêm. Mas preste atenção
no que eu estou dizendo. Fique bem, seja um muro para o seu filho. Quando ele olhar para você, ele precisa ver que você está bem. Ele precisa ver que você está preocupado com ele, que você gosta dele. Ele precisa do amparo, porque senão outras pessoas virão e vão adotá-lo. Tem pessoas que não sabem, não sabem falar amigo, oi tio, oi pai, oi mãe. Tem uma família incrível. Tanta gente que cuidou. Não é. O pai é você, a mãe é você. Fique bem claro isso. Porque diante dos céus, isso tem poder. Isso tem muito poder. Guarde aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém, irmãos? Amém? Recebe aí no teu coração. Eu precisava falar isso. Eu precisava falar isso porque nós estamos sendo atacados. E o inimigo, ele ataca pelas costas. Ele é covarde. Ele é covarde. E você precisa estar preparado para defender a sua família do que vem de trás, do que vem de frente, de todos os lados. E Deus te dará honra. Deus te abençoará naquilo que você está fazendo. E você verá a bênção de Deus na sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Recebe essa palavra, essa exortação, em nome de Jesus. Queria que você abrisse lá na Bíblia, a palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Aleluia, Senhor. Você pode ficar assentado mesmo, tá bom? 2 Coríntios capítulo 7. Você precisa sair nesta noite aqui sabedor de quem você é. Aleluia. Você precisa saber quem você é. É importante, porque o mundo ele trabalha para mostrar o que você não é. Ele trabalha o tempo todo. E aqui tem um tema, uma história que aconteceu na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 7. Tá bom? Eu vou ler o trecho para você. Aleluia, Deus. Vamos ver até onde eu vou ler. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: meus queridos, a nossa Bíblia é na linguagem de hoje, tá bom, irmãos? Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois eu disse antes, vocês são tão amados por nós, que estamos sempre juntos, tantos para morrer como para viver. Versículo 4. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Aí o versículo 5 vai contar o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Mesmo depois de ter chegado à província da Macedônia, nós não descansamos em nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo do nosso coração. Porém Deus, que nos anima, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, aqui está a tua igreja, cada um que está aqui, Senhor, é a pessoa mais amada por ti aqui esta noite, Senhor. Que o teu amor, meu Pai, enche o coração de cada um que está aqui nesta noite, Senhor Deus. Que as lutas, que os problemas, Senhor Deus, possam agora se tornar em paz. Que esse coração que está aflito, meu Pai, esse coração que está, meu Pai, perambulando, Senhor, está vagando, possa sentar e descansar sobre a tua palavra hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o amor de Deus esteja sobre nós e o Espírito do Senhor
possa entrar no coração com poder agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aqui tem uma passagem na Bíblia, irmãos. Eu quero chegar a quem você é em Cristo. Mas tem uma passagem na Bíblia aqui, que o apóstolo Paulo, ele diz que ele estava fazendo a obra de Deus. Eu queria muito preparar vocês hoje aqui, esta noite, que vocês saíssem preparados. E nessa preparação para fazer a obra de Deus, a gente fala assim: eu vou para a igreja, eu vou procurar Deus, porque minha vida vai melhorar e tudo vai ficar bom, porque eu estou com a minha vida, ó, assim de problema. E quem não tem problema aqui essa noite? Assim, são tantos que a gente não pode contar. E o apóstolo Paulo, fazendo a obra do Senhor, ele chega no momento para falar para aquele povo lá de Corinto, que eles foi fazer a obra de Deus, ele estava fazendo as coisas do Senhor, e ele disse assim que, em um dado momento da vida dele, ele não teve descanso para nada. Ele não conseguiu descansar a vida dele. Ele era um homem de Deus, ele era chamado, mas mesmo assim ele não conseguiu descansar em nada. Aonde ele ia, dava errado. Aonde ele ia, as coisas não funcionavam. Aonde ele ia, não estava bom. Mas ele era de Deus, ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. Porém, aonde ele ia, não estava bom. Não havia descanso em nada. Quando a Bíblia fala que não havia descanso em nada, significa que para onde ele olhava, nada estava bom, nada ia dar certo. Ele sempre olhou vendo que tentava fazer uma coisa, não conseguia, tentava fazer outra, não conseguia. Aí ele diz assim: em todos os lugares que eu fui, houve problemas. Onde eu fui, houve problemas. Eu queria dizer para você que hoje, olha para o Evangelho, olha para Cristo, olha para a igreja e está procurando um lugar, e quer fazer a obra do Senhor, você quer viver o que Deus tem para a sua vida. Eu queria dizer para você que quem quer viver as coisas de Deus, ele precisa enxergar Deus nas coisas da sua vida. Ele precisa ter uma visão aonde ele possa ver Deus, aonde não há nada, aonde há só o desânimo, aonde todo mundo puxa você para trás, aonde ninguém quer caminhar junto. Você precisa abrir a sua visão, ver quem você é e conseguir enxergar Deus. Porque em todos os lugares que esse homem foi, ele não encontrou lugar para descansar. Ele não encontrou um lugar onde não houvesse problema. Aí, vírgula, ele diz assim: lutas com os de fora. Ele lutou com as pessoas de fora. Lutou com a sua família, lutou com as pessoas que estão ao seu lado. E a gente tem luta o tempo todo. Eu tenho lutas o tempo todo. Eu tenho dia que eu me acordo e as lutas são tantas que eu fico olhando: meu Deus, todo mundo é meu inimigo. É todo mundo. É um, é outro, é minha esposa, é o meu, não, é o inimigo, é o outro. Todo mundo tem luta. Parece que você acordou naquele dia ruim. Eu acho que vai ter problema em casa. Eu estou olhando aqui o rosto dela, ela não gostou. Será que é só eu que tenho esse problema? Você acorda e está naquela luta, parece que não deu certo. Aí você vai trabalhar aquela luta, depois você vai tentar fechar os negócios, aquela luta, depois você vem para a igreja. E todo mundo está naquela luta. Uma luta muito grande, né? Com os de fora. Aí ele diz assim: e medo com o nosso coração. E aí é outro tipo de luta que eu considero a mais difícil que nós temos para sobreviver. É o medo que se instala dentro da nossa própria vida. Quando você olha uma coisa que não deu certo, você vê outra que não está dando certo. Então, não é só olhar, aquilo que está fora entrou dentro de você. E o apóstolo Paulo diz assim: medo no meu coração. O apóstolo Paulo viveu tantos problemas, tantas lutas de fora, que olhou para dentro dele e disse: eu estou com medo dentro do meu coração. Luta com os de fora e luta com o que está dentro de mim. Aleluia, Senhor. Eu queria ministrar hoje para você que hoje está sentindo medo dentro do seu coração. Isto não é pecado, isso acontece com todos nós que amamos a Deus. Quando você escolhe Deus como Senhor da sua vida, você vai se acordar um dia e sentir medo
E isso não é falta de fé, isso não é abandono, isso é um processo daquele que anda com o Senhor. E aí, quando ele vai caminhando nesse processo, existe uma coisa, ponto final. Ele diz assim: porém, Deus que anima os desanimados, me animou com a chegada de Tito. Diga assim: porém, apesar do medo, apesar das lutas, existe um Deus que anima os desanimados. Diga: este é o meu Deus, Ele me anima. Oh glória! Você está com medo, você está com luta, você está com um problema sério nesta noite. Eu venho aqui dizer uma palavra de Deus. Deus vai animar você aqui esta noite. Deus vai te alegrar, Deus vai fazer com que este medo vá embora. Pode ser que ele está aí, mas aí não vai ficar, porque Deus, que você será um Deus que anima os desanimados. Aleluia! Oh glória! Oh glória a Deus! Eu sou um guerreiro, irmãos. Eu vou lá, acordo cedo, eu trabalho, eu brigo. Você precisa ver eu trabalhando. Eu vou lá, pego de noite, eu venho aqui na igreja, eu vou de noite, depois se precisa levar eu vou lá, depois se eu de orar, eu vou lá, vou orar. E depois desses dias eu estava assim, um guerreiro, mas eu estava de repente com tanta luta que por dentro eu estava sentindo o que eu não queria sentir. Eu estava num estágio de medo. Oh meu Deus, eu falei: meu Deus, será que eu perdi a fé? Será que eu pequei? Será que... Mas eu olhei aqui a palavra de Deus e a palavra de Deus dizia: eu sou Deus daquele que tem medo. Oh glória! É o meu Deus, é o meu Deus que está aqui. E para este Deus, Ele levanta pessoas que nos animam, que nos dão esperança, que olha para nós e diz: vamos lá. Todo mundo está dizendo não, mas alguém levanta alguém e diz: vamos em frente, porque Deus é maior na nossa vida. Aleluia. O apóstolo Paulo fica com medo, fica se sentindo só, e quando ele termina o versículo 7, ele diz: agora eu estou muito feliz com o que Deus tem feito. Aleluia, Senhor Deus. Nós precisamos saber quem nós somos, porque senão, quando nós estivermos sozinhos, com luta, quando uma coisinha der errada, você vai achar que Deus não está com você. Coisas erradas acontecem na vida daqueles que andam com Deus. Acusações vêm também na vida daqueles que andam com Deus. Tempo de fraqueza vem também daqueles que andam com Deus. Porém, o nosso Deus é o Deus que nos anima. Aleluia, Senhor Deus. Então, não se julgue, não se condene, porque o seu coração está triste. Mas o nosso Deus é um Deus que nos dá ânimo. Aleluia. É um Deus que nos ama. Aleluia. Nesta noite, Deus está falando com você, que Ele te ama. Ele não vai deixar você sem fé, cansado, nem tampouco desanimado. Ontem à noite eu estava orando com alguém que estava triste e desanimado. Quando nós terminamos lá, foi mais ou menos isso. Deus levantou, eu falei: você está sentindo? Eu estou sentindo vontade de pegar uma espada e cortar a cabeça do diabo. Eu falei: é isso! É isso! É isso mesmo, pronto. É isso! É esse o desejo que você tem que ter no seu coração. Porque Deus tem vontade, desejo de cortar a cabeça do inimigo. E Ele vai animar você para que você faça isso. Porque isso Ele diz esta noite: anima-te, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu preciso dar uma corridinha. Mas resumindo tudo isso, esse Deus que está aqui esta noite, Ele está conosco para nos animar, para nos fortalecer e para que nós saiamos dessa condição de sofrimento. Você quer ver como o apóstolo Paulo sofreu? Vai um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios capítulo 11. Deixa eu ver, 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim: olha um momento na vida do apóstolo Paulo, depois que ele, capítulo 11, versículo 20 e 20. Quando eu fiquei
emocionado, parece que eu nem sei ler mais, mas eu sei ler, é 23. Diz assim o texto: eles são servos de Cristo, Paulo falando, né? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora eu dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que todos eles, e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado, muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Versículo 24: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Diga assim: 5 ocasiões, 39 chicotadas. Não é verdade? Eu vejo aqui, tem uma criança aqui, às vezes eu vejo aqui, estava aqui, eu acho que você deu um não para o seu filho hoje, né? Porque ele ficou assim, um não, já acaba com uma criança, ela chora, ela fica assim. E nós, muitas vezes, com uma lutinha, a gente fica desanimado. Ele diz assim: 5 vezes foi chicoteado. Quando ele estava sendo chicoteado, ele não pensou que Deus o abandonou, porque Deus não havia abandonado ele, mas ele passou por isso. Ele foi 5 vezes chicoteado, muito mais do que eles foram. Versículo 24: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porrete. Pegaram um porrete e deram cacetada nele. Gente, pensa na espiritualidade dele, tomando aquela cacetada. Pá, 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 pá. Pensa. Ele não tomou aquelas pancadas e ficou pensando: será que eu vou continuar sendo crente? Será que eu não vou? Se eu vou querer saber desse negócio de igreja? Será que vale a pena? E pá, pá. Será que ele pensou isso? Porque se ele não soubesse quem ele era, ele iria pensar isso. E hoje, nesta noite, em nome de Jesus, você vai saber quem você é aqui esta noite. Não é essas coisinhas que acontecem na nossa vida que vai mexer com a nossa fé, com a nossa força, em nome de Jesus. 3 vezes romanos me bateram com porrete, e uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. 3 vezes que o cara pega o navio afunda. É o tipo de pessoa que não quer viajar com ele. Você já pensou? Naquela época era o que? Era navio, né? Se fosse agora era avião que o apóstolo Paulo está viajando. Quem ia querer fazer uma viagem grátis com o apóstolo Paulo? 3 vezes, tudo que o cara entra, o mundo era contra ele. Tudo era contra ele. Tudo navegava contra ele. O navio que ele estava afundava. Em uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. 24 horas ele boiou no mar, dia e noite. Versículo 26. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, e em perigos causados pelos meus patrícios judeus e também pelos não judeus. Ele diz: tenho estado no meio do perigo nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigo causado por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes ficado sem dormir, tenho passado fome. Olha o nosso apóstolo Paulo dizendo: passou fome. Às vezes a gente quer deixar a obra de Deus, porque não é porque está passando fome, é porque talvez falte alguma coisa daqui a 1 ou 2 meses. Talvez. Mas nunca nos falta comida, igreja. E o apóstolo Paulo, firme na fé, disse: eu foi fome, passei sede, tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre minha preocupação que tenho por todas as igrejas. Oh glória! Passou todo esse sofrimento e ficou pensando: como que vai estar a igreja que eu cuidei lá atrás? Como vai estar a obra de Cristo? Aleluia! E ele diz no versículo 29: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito triste e muito aflito. Então ele vai dando uma história aqui de uma caminhada cristã que não é uma caminhada fracassada. Se você está passando por lutas, se você está sendo confrontado, não ache que a sua caminhada é uma caminhada fracassada.
Deus não colocou um caminho de fracassado para a sua vida. Se você está tendo luta no casamento, com filhos, com a história que você viveu no passado, Deus tem um caminho extraordinário para você construir aqui para frente. Deus não tem caminhos de fracassado aqui esta noite. Na palavra de Deus Ele diz: eu tenho um caminho de reconstrução. Você fica desanimado quando pensa no passado. Pare de pensar no seu passado. Comece a pensar agora. Pense em reconstruir. Pastor, os anos se passaram, eu errei. Os anos se passou, mas há um ano pela frente. E um ano pela frente com o Senhor, você reconstrói as muralhas caídas. Você restaura tudo que caiu, porque o milagre virá sobre a sua vida. Você crê na palavra do Senhor, o milagre virá. Aleluia! Aleluia! O teu filho vai te perdoar, tua mãe vai te perdoar, teu pai vai te perdoar. Deus já te perdoou. O caminho do perdão é o caminho da reconstrução. Então a gente fica preso no passado. Aconteceu aquilo, vai acontecer de novo, e a gente para. Mas agora como é que eu vou fazer? Olha a minha idade, olha isso, olha aquilo outro. E a gente para. Olha aqui a vergonha que eu já fiz, ou a vergonha daquilo, a vergonha daquilo, e a gente para. Paulo disse: passei por tudo isso, e a minha preocupação estava em Deus. Como continuar esta obra? Como eu vou continuar daqui para frente? Porque na nossa frente aparecem os falsos irmãos, falsos da família, falsos em tudo, mentem, e assim vai. E a gente não pode parar por causa dos falsos que aparecem na nossa vida. Se você souber quem você é, nunca mais um falso vai desanimar você. Nenhum falso vai desanimar você, porque você sabe quem você é. O apóstolo Paulo era esse exemplo. Tenha ele como seu exemplo. Seu exemplo não é aquele pastor rico, cheio de ouros, de carro. Não. O seu exemplo é a palavra de Deus, é o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura. Aquele que foi abandonado, ele nasceu num lugar mais simples. Seja simples na sua vida. Olhe para o Evangelho com simplicidade. E nesse Evangelho de simplicidade está o poder de Deus. A Bíblia diz que, a glória, aconteceu uma coisa naquela manjedoura que a gente não vê hoje nos tempos de ouro e de Salomão. A Bíblia diz que os anjos foram lá e adoraram a Jesus. Glória. Hoje nós estávamos aqui adorando a Deus e o Senhor estava olhando para nós. Aleluia, meu Deus. Ele não estava olhando para as paredes, Ele não estava olhando para o ouro, Ele não estava olhando para os nossos pecados, Ele estava olhando para nós. E aí nós tivemos a capacidade e a autoridade para adorar ao Senhor. Por isso que toda vez que está dizendo os anjos te adoram e os homens te adoram, nós estamos adorando ao Senhor, porque nós somos os escolhidos de Deus, nós somos feitos para adorar a Deus, nós somos os filhos de Deus. Aleluia. E os problemas, as dificuldades não nos separam deste amor. Eles não nos separam a gente deste amor. Mas a gente confunde problema com se afastar de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, não a mídia, não a televisão, não as fantasias, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que na palavra de Deus, os problemas, eles estão aí para nos impedir da nossa caminhada triunfante que Deus preparou para a igreja. A caminhada triunfante é onde os navios afundam, mas nós não afundamos. A glória. A caminhada triunfante é onde as estruturas religiosas se corrompem, mas os filhos de Deus permanecem fiéis a Ele. A glória. A caminhada triunfante é quando eles estão zombando do nome de Deus, mas existe uma igreja gloriosa que ama a Deus acima de todas as coisas e todas as circunstâncias. Essa é uma caminhada triunfante. Mas hoje nós estamos vivendo, eu creio, os últimos dias, e eu queria ler a palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 1.
Versículo de número 16. Eu queria falar um pouco sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo 16. Você vai descobrir quem você é, em nome de Jesus. Eu estou profetizando isso aqui. Eu saí de casa e o Senhor falou comigo: diga, meu povo, que eles precisam saber quem eles são. Pregue sobre isso esta noite. Eu estou pregando aqui, oh glória. Diz assim o texto, em Efésios 5,16. Diz assim: os dias em que vivemos são dias maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Diga assim: entender o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia, Jesus. Nós precisamos entender o que o Senhor quer que nós façamos. E aí, ele diz no versículo 18: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Diga: encha-se do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Você que está aqui esta noite, você não ora em línguas, você não é batizado do Espírito Santo, você precisa orar e dizer: Senhor, me enche do teu Espírito até eu transbordar. Eu quero falar em línguas, eu não sei como é isso, mas me dá uma nova língua e você vai começar a falar mais dia menos dias. Você vai vir aqui, se você vier aqui na igreja, você vai, porque nós aqui oramos em línguas o tempo todo. Eu não estou pregando em línguas, mas eu não estou orando em línguas. Às vezes eu estou aqui e eu estou pensando em línguas também. Eu estou me acordando de manhã e eu também oro em línguas. Eu vou ir para o meu trabalho, eu estou orando em línguas. Eu vou no banheiro, eu oro em línguas. Eu estou lá tomando meu banho, eu estou orando em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, menos eu penso em problemas, menos eu estou com a minha visão na terra. E quanto mais eu oro em línguas, mais a minha mente está nas alturas. Então, quando a minha mente fica aí nas alturas, eu estou recebendo notícias do céu, porque a Bíblia diz que quem fala em línguas não ora a homens, mas fala com Deus, aleluia. Meu espírito começa a ser vivificado. A tristeza vai embora, porque o Espírito de Deus não é triste, ele é alegre, ele tem poder, aleluia. Ele transforma a nossa natureza na natureza divina. Esses dias eu estava subindo lá no meu carro, o cara me fechou, e ele me fechou, e eu fiquei: puxa vida, o cara me fechou, que cara folgado. E outros dias eu ia falar um monte para ele: cara folgado. Eu fui do começo da subida até em cima, o cara folgado, ele me fechou lá em cima de novo. Eu fiquei assim, falei: esse homem está me abusando aqui. Puxa vida, como tem gente folgada nessa terra, que mundo terrível, né? E ele foi numa contramão, eu fui, e eu pensei: o que Deus está pensando a respeito desse rapaz agora? Aí o Espírito me falou: ora por ele, porque os meus pensamentos são de vida, de paz. Ele está com um problema, ele precisa de oração, não precisa de crítica. Aí eu comecei: orar, chorei, balabás. Abençoa Deus este homem. Menina, eu fui do começo da pista até o final abençoando ele. E eu saí, quando eu terminei a minha oração, quando eu cheguei no meu, eu tive a certeza de que Deus ama muito aquele homem. Aleluia, glória a Deus. Saia do nível deste mundo da carnalidade, entre no nível de Deus, e o sentimento que virá sobre a tua vida será o sentimento de Deus em meio à circunstância que você está vivendo. Nos últimos dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa é que os dias que nós estamos vivendo são dias mau. Dia mau. Por isso que ele chega aqui no finalzinho aqui, do capítulo 5, versículo 18, ele diz: nós estamos vendo dia mau. Pare de se embriagar. Pare de se embriagar. Chega dessas coisas, porque essas coisas só vão levando vocês à desgraça. Ah, pastor, mas eu sou controlado. Ah, é controlado, bem controlado mesmo. Você é tão controlado, por que não desliga? Pare de se embriagar, porque geralmente a embriaguez e o álcool e os vícios, eles não são nada mais do que uma alma doente, buscando a alegria num dia mau. Num dia mau. Você vê que a personalidade muda, e aí ele encontra um pouco de paz, um pouco de descanso,
para dias tão difíceis dentro de si mesmo em relação à sua existência. Aqui está dizendo que os dias que nós estamos vivendo é um dia mau, não é um dia muito fácil. Tem dia que eu acordo, eu vou dormir, eu estou lá, que bênção que está. Aí eu acordo de manhã, sei lá o que aconteceu, o mau humor está presente. E eu fico assim, peraí, o que eu pensei, que eu fiz? Não. Aí você vai, eu estou falando de mim. E você vai lá e acorda daquele jeito que você não gostaria de acordar. Você queria estar orando em línguas, você queria estar cheio de fé, não, mas aquele dia parece que a nuvem está tensa. E você não consegue romper, é um mau humor, é uma tristeza, é uma angústia, tudo está ruim. Então a Bíblia diz que existem dias em nossas vidas que são chamados dias maus. Isso acontece mais com as mulheres, mas com os homens também acontece. Menos. Não é verdade, João? Ou não? Ou é para todo mundo? Para todo mundo. Ixi, em casa vai ser difícil. Já está fazendo segunda já. Na terceira ela sobe aqui, pega o microfone e fala, chega. Tem dia que a gente acorda, irmãos, com um dia mau. Aprenda a respeitar esse dia, é bíblico. Aprenda a respeitar você mesmo. Quando esse dia está difícil, você vê que está pesado, não fica tomando decisão. Deixa o dia passar. Aprenda a respeitar você e o reino espiritual. Ele existe. Então esse dia precisa ser passado. Então esse dia você procura não entrar em confronto, procura não decidir muita coisa. Faz o que é preciso, deixa o dia passar. Deixa ele passar, porque tem dias em nossas vidas que são dias que não são bons, são dias maus, não tem a ver com fé, não tem a ver com ânimo e desânimo. É um dia, porque o diabo, ele está pesando sobre a terra, é uma densidade muito grande, eu percebo isso, uma densidade muito grande. Você quer subir, você quer entrar no trono e você não consegue, vem só coisas assim, e é dias maus. Quando você identifica esse dia, você já sabe que o seu inimigo é o diabo. E você pode orar contra ele e declarar não o que você sente, mas o que você crê. Eu sinto um dia difícil, mas eu creio que meu Deus é maior. Eu sinto que as coisas estão dando errada, mas eu creio que o meu Deus fará com que todas as coisas deem certo, porque está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que eu sinto, o que importa é o que eu creio, porque a Bíblia diz que o justo viverá e ele viverá pela fé, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou agradar a Deus com a minha fé, não com o meu sentimento. Eu creio que esse dia vai passar e o Senhor voltará a brilhar na minha vida e os milagres acontecerão, porque a promessa do Senhor já foi dada na minha vida. Viva pelo que você crê, não pelo que você sente, não pelas dificuldades do dia, porque você precisa entender que está escrito aqui, existem dias maus. Por isso, não fica agindo aí nesse dia mau como uma pessoa sem juízo, brigando com todo mundo. Fique calmo. Não procure, mas procure entender o que o Senhor quer que você faça. Procure entender, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia. Está um dia tão difícil hoje. É difícil hoje, tá? Eu não queria. Nós passamos por isso, é inevitável. É inevitável, todos nós passamos por lutas. Dias maus virão. Aprenda a interpretar esse dia e passe por ele com fé, com força, com ânimo, porque Deus está ao seu lado, Ele não te abandonou, Ele está com você. Aleluia, Senhor Deus. O 6, capítulo 6, versículo 13. Diz assim o texto: por isso, por causa desses dias difíceis, vamos ler o 12, o 12 vai ser melhor ainda. O 12 diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, não estou lutando contra a minha esposa, contra a minha filha, contra a igreja. Nós não estamos lutando com esse tipo de estrutura.
É espiritual, irmão, é espiritual, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Versículo 13: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Aleluia, Senhor. Por isso que ele diz aqui, ó, versículo 13, parte B: assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, na outra versão diz: no dia mau, vocês enfrentarão o seu inimigo e ficarão de pé. Aleluia. Aleluia. Diga: no dia mau, eu ficarei de pé e enfrentarei o meu inimigo. Oh, glória. Aleluia. Já acabou esse negócio, dia mau, você fica assim: ó, dia mau, ó, dia terrível. Aí o pastor: levanta a cabeça, irmão, levanta a cabeça. O dia mau, você fala: dia mau, eu estou de pé. Deus diz na sua palavra que existe uma armadura no meu peito, aqui um capacete, existe uma espada na minha mão, existe um escudo para me defender. Dia mau, eu vou ficar de pé. Você vai passar e eu vou vencer. Oh, glória! Dia mau, eu estarei preparado para você. Não se preocupe, por isso nós temos a impressão que vai ficar tudo bem o tempo todo. Não fica, não ficou para Jesus, não ficou para Paulo, não fica para mim, não fica para você também. A única certeza que nós temos é que nós vamos ficar de pé, porque o que Deus nos dá é maior do que esse mundo tem para nos destruir. E nós precisamos saber quem nós somos, porque se a gente não sabe quem nós a gente começa a ver um monte de defeito em nós. Nós olhamos para nós, não é os outros. Nós olhamos para nós e dizemos: eu não vou conseguir, eu não consigo, né? Então eu queria que você abrisse lá um texto que está lá em João capítulo 13. Vamos lá para João 13. João, capítulo de número 13. Versículo 13, versículo 1. Faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os que estavam neste mundo e os amou até o fim. Versículo 2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando, ceando. Aí diz: o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Versículo 3 diz: Jesus sabia o que o Pai tinha dado, todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida pôs água na bacia, começou a lavar o pé dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Somente a terra. Ele vem e começa lá uma coisa terrível para acontecer ali, né? Uma coisa maravilhosa, mas uma coisa terrível. Qual é a coisa maravilhosa? Jesus iria morrer e ressuscitar e trazer consigo a salvação para a humanidade que estava perdida. Mas no meio de tudo isso, a Bíblia diz que as pessoas que estavam andando com Jesus, um deles pegou a ideia errada, né? Porque o diabo, a Bíblia fala, o diabo lançou uma seta, que eu vi a seta pegando. Mas aqui o texto diz que o diabo colocou o quê? Uma ideia. Colocou uma ideia. O que é uma ideia? Um pensamento. Sabe aquele pensamento que você pensa e diz assim:
De onde veio esse pensamento? O diabo também põe na vida das pessoas, na vida daqueles que andam com Deus, o quê? Pensamento. Vou colocar um pensamento aqui agora no fulano de tal. Ele põe o pensamento. Aí entre você abraçar o pensamento e mandar ele fora, é aí que você tem que decidir. E o diabo havia colocado na cabeça de Judas, filho de Simão, esse pensamento. Qual era o pensamento? Trair a Jesus. Ponto final. Ponto final. Trair Jesus. Versículo 3 diz: Jesus, aqui na linguagem de hoje diz assim: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Mas na revista corrigida diz: Jesus, sabedor de quem ele era. Ele sabia quem ele era. Estava tendo traição, estava tendo isso e aquilo, mas Jesus sabia quem ele era. Sabedor de quem ele era, ele diz assim no texto, e que o Pai tinha dado todo o poder. E sabia também que ele tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus. Ele veio da onde, igreja? De Deus. Ele ia voltar para onde? Ele vai voltar para Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui essa noite. Você sabe quem você é? É isso aí. Curto e grosso. Se você não sabe quem você é, tenha certeza que sua mente é um campo de ideias do diabo. Porque Judas, ele não sabia quem ele era. E por não saber quem ele era, a Bíblia diz, o diabo colocou uma ideia na cabeça dele. Quando você não sabe quem você é, outra pessoa vai dizer quem você é. Amém? Amém. Quem não sabe o que é, espera de outro. Por isso que a pessoa fica assim falando: você não é crente? Aí você não sabe quem você é. Você fala: será que eu sou crente? Será que eu sou crente mesmo? Não é verdade? Eu, quando me converti, eu fazia umas coisas certas, mas metade era errada. Era errada. É assim mesmo, a gente se converte, a gente faz metade para ser. Graças a Deus que foi só quando eu converti, né? Não amadureci fazendo metade errada ainda. Mas quando eu me converti, gente, sabe o momento que eu sentia mais raiva? É quando eu chegava na minha casa e fazia uma coisa errada. E o meu pai e minha mãe falavam: você não é crente? Você não está indo para a igreja agora? Como é que você está fazendo isso? Eu ficava: que ótimo. Eu não sei se eu ficava mais com raiva de quem falava ou com raiva de mim mesmo. Nunca diga, viu você que está aqui esta noite, nunca seja usado pelo inimigo. Nunca diga para uma pessoa que está nova na fé, quando ela errar, você dizer: você não é crente? Nunca faça isso. Amém? Nunca faça isso. Quando ela fizer uma coisa errada, você pode dizer com todo amor: olha, você errou, mas você é filho amado de Deus. Ele te ama e você não vai errar mais. Você vai conseguir. Nunca seja a ideia do diabo para falar com o seu irmão. Nunca seja. Porque quando você não sabe quem é, você absorve as ideias dos outros, que os outros estão falando. Você vai errar. Você vai fazer coisas que não deveria fazer. Mas nunca absorva a ideia do diabo e saia dos caminhos que o Senhor colocou para a tua vida. A Bíblia diz que Judas absorveu a ideia do diabo. Está escrito aqui, o diabo colocou na cabeça dele e ele absorveu a ideia. Mas a Bíblia diz: mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, sabedor de quem ele era e do poder que Deus havia dado a ele, glória, e ele sabia também que ele tinha vindo de Deus e um dia ele ia voltar para Deus, glória. Ele continuou, se levantou, amarrou um vestido na sua cintura, se agachou e começou a lavar os pés dos discípulos que iriam abandoná-lo, que iriam traí-lo, que iriam fugir.
Ele lavou os pés, como quem diz: eu perdoo vocês, eu continuo limpando vocês, vocês vão se tornar apóstolos do Senhor, a igreja vai crescer através de vocês. Eu, Deus Todo-Poderoso, ainda acredito em você, aleluia. Então, se você hoje, igreja, está com luta, está sofrendo na pele coisas do seu passado, e hoje você está pagando o preço dos seus erros do passado, que você hoje está sofrendo, hoje, nesta noite, eu te convoco: levante-se, sabedor de quem você é, do Deus que você serve. Quando alguém perguntar: você é filho de Deus, você é servo de Deus, você vai dizer: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou da terra, mas eu vou para o céu. Eu sei quem sou, aleluia. Aleluia. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Oh glória, oh glória. Não deixa mais o diabo plantar na tua cabeça ideias erradas, ideias de desânimo, ideias de desistir e parar. Não seja uma criança o tempo todo no Evangelho. Cresça, cresça. Esteja disposto, assim como Jesus estava. Se levantou Jesus e lavou os pés dos seus discípulos. A Bíblia diz que Paulo, morrendo, chicoteado, com fome, sem roupa, estava preocupado com a igreja de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está assim preocupado com a sua igreja. Ele ama você. Não é porque você está em lutas, não é porque o seu passado não foi como você gostaria, que Ele não queira ainda construir um futuro extraordinário daqui para frente. Aleluia, Senhor. Um futuro extraordinário. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Então é esse o texto que eu queria ler para você. Você não pode sair da igreja hoje sem saber quem você é. Você é servo do Senhor. Você é filho de Deus. E apesar de tudo isso, existem dias maus que você vai passar. E você não pode perder nem vender a Jesus por umas moedas. Vender Jesus pelas distrações. Aleluia. Porque quem fica em pé no dia mau consegue romper as densas nuvens deste mundo tenebroso. Vença isso em nome de Jesus. Vença. O espírito que está hoje sobre a terra é espírito de morte. É espírito de morte. É um espírito horroroso. Ele é horrível. Cantores famosos estão vivendo assim. Não tem músico. Olha, eu estou num tempo que não tem heróis para mim. Os meus heróis são aqueles que estão na palavra de Deus. Eles são meus modelos do dia de hoje. Você vai olhar para toda parte aí e vai se frustrar, vai se decepcionar. Não tem a ver com a nossa igreja. Tem a ver com os dias que são maus. Pare de confiar extremamente nos outros e aumente sua expectativa em Deus. Aumente a expectativa em Deus, sabe? Você vai assim, você fala: eu vou para a igreja hoje. Não, você diz assim: eu vou adorar a Deus hoje. Oh glória! Oh glória! Aumente a sua expectativa em Deus. Fique de pé. Aumente a sua expectativa. Pare de olhar um Deus assim, horizontal. Comece a olhar um Deus vertical, aquele que você olha para cima. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para cima. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Aleluia, Senhor Deus. Preste atenção, não se desconecte agora, não. Não se desconecte agora. Aleluia. Eu sei que o Senhor aqui vai desfazer algumas cadeias. Eu sei que Ele tem uma chave na mão dele. Antes de sair de casa, eu vi uma chave. Ah, glória.
Tem coisa na sua vida que só Deus para abrir. Você sabe disso? Você sabe do que eu estou falando? É só Deus para abrir essa vida presa que você tem. É só Deus. Não é um psiquiatra, não é um pastor, não é jejum, não é oração. É só Deus. Aleluia, Senhor. E Jesus lavou os pés dos discípulos, e Ele liberou aqueles discípulos de uma maneira extraordinária. De uma maneira extraordinária. Ele pega Pedro e faz de Pedro o apóstolo corajoso, sem medo. A Bíblia diz que Pedro não tinha muito medo. De repente nós começamos a olhar a Bíblia e vemos um homem sem medo. Nesta noite, você que tem medo, você olha para a vida e tem medo, você anda com Deus, você entregou sua vida para Jesus e tem medo, você precisa experimentar a vida abundante. Você precisa saber quem você é. Você precisa comer na mesa do Senhor. Você precisa ter uma experiência sobrenatural do Senhor. Você precisa ter uma visão do Senhor. Você precisa ver o reino de Deus. Você precisa enxergar. Oh glória! Porque quando chegar o dia mau, você será como uma águia, diz o Senhor. Você vai ver de uma perspectiva diferente. Você vai ter uma atitude diferente. Você receba agora uma armadura nova. Receba fé. Receba a visão espiritual.